Segunda parte, Ritas Brasil, Rabino Shmuel. Quinta parte do conjunto Behar Bechukotai. Vai criar Levítico 26, capítulo 26, versículo 10. Um trecho muito longo, vou tentar agilizá-lo ao máximo. A estrutura desse trecho é o seguinte: termina as bênçãos que vão acontecer se houver obediência das leis de Deus. Depois cita: se haverá degradação e revolta e não prática das leis de Deus, vai ter uma degradação em 7 etapas. Um pecado que puxa o outro. E sobre isso vai haver punições, sempre, algumas séries de punições, sempre formadas de 7 itens de maldição. Então, vamos lá, que é um trecho gigante. Primeiro, completa aqui a bênção que estamos falando ontem. Quando vocês praticarem as minhas leis, de ano sabático, de honestidade entre si, estudar, Torá e praticar suas leis com esforço, com devoção e afinco, haverá diversas bênçãos que falamos ontem, e segue aqui. As frutas não apodrecerão, vocês comerão coisas velhas, e faltará espaço no estoque de tanta safra. Vai ter que tirar uma coisa para fazer espaço para outra. E eu irei residir entre vocês, ou seja, a profecia vai ser uma coisa comum. Eu não vou enjoar de estar perto de vocês, não me afastarei de vocês, enquanto vocês se comportarem de acordo com as minhas leis, diz Deus. Eu caminharei com vocês, a profecia vai ser uma coisa comum, mas vocês não é por causa disso que vocês vão desprezar a minha presença. Vou manter o temor e o respeito a Deus. Eu serei o vosso Deus, de forma exposta, que lhes protege e lhes ampara, e vocês serão minha nação, que se comporta de acordo com minhas leis. Eu sou o eterno vosso Deus, que lhes tirou da terra do Egito, impedindo que vocês sejam seus escravos. E por isso pode confiar em mim, que eu posso fazer para vocês mais diversos milagres. Eu quebrei as barras de vosso jugo e vos conduzi aprumados até a liberdade, eretos até a liberdade. Então pode confiar que eu vou lhes abençoar. Agora vem um lado que parece ser oposto. Se vocês não me obedecerem, não praticarem todas as minhas leis, não estudarem as minhas leis e depois não praticarão, aqui vem 7 pecados. Não estudar, depois não praticar, depois ficar bravo, desgostoso com quem pratica, depois ficar com ódio dos sábios que ensinam a Torá, depois impede ativamente outro judeu de praticar as leis, depois nega a validez das mitzvot, dos mandamentos, depois nega a existência de Deus. 7 etapas. Eu também farei a vocês uma punição em 7 etapas. Farei a vocês coisas semelhantes. Vou ordenar que vocês estejam com constante susto diante de tuberculose, bolhas diversas e febre, onde vai se eliminando de quanto tempo em quanto tempo a esperança da pessoa ficar viva. Nem ele, nem os da volta acreditam que ele vai voltar à saúde. Vocês semearão em vão, pois virão situações de guerra onde os inimigos irão colher vossa safra. E assim como me ocupei em beneficiar a vocês e amparar vocês, sempre não larguei vocês para ajudar enquanto vocês praticaram minhas leis, aqui que estão largando os caminhos de Deus, eu irei me ocupar somente em punir vocês. Então, vocês vão morrer cercados, enquanto seus inimigos cercam vocês por fora. Também nas batalhas vocês serão derrotados. Vocês vão fugir, de tanto medo, vão fugir, mesmo que não tenha mais quem persegue. Vão ficar paranoicos. Traumatizados, vão sair fugindo com medo de uma ameaça que não existe. E se ainda não irão se dar conta que sou eu Deus que estou lhes punindo, e vocês não irão retornar a estudar e a praticar e a respeitar as minhas leis, voltarei a punir vocês com outras 7 punições sobre aqueles 7 pecados. Destruirei
o seu poder personificado na presença do templo sagrado. Destruirei o templo sagrado, que lhes concede orgulho. Tornarei vosso céu como ferro, para não chover, vossa terra como cobre, para ser úmida e apodrecer as plantações. E por mais que vocês trabalhem no campo, vai ser em vão, pois sua terra não irá dar sua safra, nem as árvores irão produzir seus frutos. E se além disso ainda não irão se dar conta que é Deus que está punindo e não irão retificar seus caminhos, acrescentarei a vocês mais 7 pragas. Eu atiçarei em vocês as feras do campo, e também os animais domésticos vão se tornar venenosos à mordida deles. Quer dizer, vai de forma milagrosa transformar um animal que não era predador e perigoso em perigoso e venenoso. E irá eliminar vossas crianças, vossos animais, vocês próprios. Os caminhos vão se tornar desolados pelo medo de transitar. E se isso ainda não será suficiente, vocês ainda não retornarão a meu caminho, continuarão revoltados contra mim, irei punir vocês outras 7 punições. Irei trazer sobre vocês espadas vingadoras, e vocês vão se refugiar em vossa cidade de muralhas e serão cercados pelos inimigos. E ali haverá epidemia, morte súbita dentro da cidade, e vocês serão entregues na mão de vossos inimigos. E haverá uma fome intensa onde irá faltar pão e fornecimento de alimento. Faltará também tanto falta de lenha que 10 mulheres precisarão usar o mesmo forno para fazer o seu pão, e aquele pão não irá crescer, e os pães vão precisar ser pesados e divididos por frações meticulosas. Além de tudo isso, vocês vão comerão e não ficarão satisfeitos. Tudo de acordo com a bênção. A bênção falou que iam comer e ficar satisfeito, ia ser uma safra excessiva. Aqui vem o oposto. Mesmo que come, não fica satisfeito. E se ainda não se conscientizarão e não se retificarão, punirei vocês com mais 7 pragas. E vocês comerão a carne de vossos próprios filhos e filhas. Eliminarei vossas torres, derrubarei vossos ídolos, eliminarei vossos ídolos, irei fazer as estátuas caídas misturarem com os cadáveres caídos. E abominarei vocês, ou seja, não irá pairar minha presença sobre vocês, então vocês se tornarão, na verdade, insensíveis também a questões divinas. Então as conquistas espirituais que vocês tinham, vocês vão perder. E tornarei vossas cidades desoladas, destruídas, vossos templos desolados, e não irei apreciar vossas oferendas. E a terra se tornará desolada, mas nem os inimigos vão querer mais essa terra que vai estar desolada, e ninguém vai mais habitar nela. Isso aqui é uma coisa, eu acho que é uma coisa boa para Israel, que não haverá gente se instalando ali, sem que tenham israelitas ali. E a terra não vai ninguém vai achar graça de se manter naquela terra e possuir ela. E vocês espalharei pelas nações e não conseguirão se reunir novamente ali. É um sofrimento do exilado que não consegue ir com sua comunidade. Cada um vai para outro canto. Então haverá uma solidão no espalhamento entre as nações. E ainda assim irei enviar em vocês espada, e vossa terra será desolada e cidades destruídas. De uma maneira que vocês não terão previsão de retorno. Então não terão aquela esperança de logo mais vou voltar. Com isso, a terra vai descansar todos aqueles anos que ela não descansou por vossa revolta. Que é uma das coisas que traz o exílio
e sobre principalmente o exílio da Babilônia, o primeiro exílio que houve depois do primeiro templo, a negligência do ano sabático. Então a terra vai completar o descanso que não descansou quando vocês estavam sobre ela. E esse é o cálculo, que o exílio primeiro que tinha foi de 70 anos. Acha que faz um cálculo longo que eu não vou dizer agora aqui por falta de tempo, mostrando que são 70 anos de exílio, por troca de 70 anos que os israelitas não negligenciaram os anos sabáticos e jubileus. E aqueles que permanecer vivos, é o que parece aqui, eu trarei um temor nos corações deles, estando nas terras estranhas, estarão sempre com medo, irão ter medo do som de uma folha que bate nela ao vento, irão fugir como se fosse de fio de espada e decair sem que haja alguém que persiga. Uma pessoa tropeçará no outro quando fogem, como se tivesse uma espada atrás deles perseguindo, mas não haverá perseguidor. Vocês não terão como se erguer diante de vossos inimigos. Serão perdidos, vão desaparecer entre as nações, e a terra de vossos inimigos irá consumir vocês. E os remanescentes irão sofrer, enquanto forem pecadores que nem seus antepassados que negligenciavam as leis e com isso causaram toda a diáspora, os remanescentes irão sofrer pelo pecado próprio e pelo pecado herdado, por continuar a tendência pecadora, irão sofrer todos eles na terra de vossos inimigos, pelos pecados próprios e pelos pecados dos pais deles. E depois disso eles serão forçados, em algum momento Deus vai forçar eles a se conscientizar de que Deus trouxe toda a situação e que a Ele deve se servir. Então eles vão confessar o pecado deles, o pecado dos pais deles, quando me desprezaram, mentiram diante de mim e que se revoltaram diante de mim. Quer dizer, vão confessar que serviam a Deus com falsidade ou com revolta exposta. Então vão começar a se conscientizar em algum ponto. E eu também serei severo com eles e trarei eles na terra dos inimigos deles, que então o coração incircunciso deles, insensato, tolo, irá se render perante mim, e então o sofrimento deles vai valer como expiação para seus pecados. E aqui o Urashi cita, como diz em Ezequiel 20, versículo 32 e 33, aquilo que vocês pensaram ser uma nação que nem as demais, jamais acontecerá, diz Deus. Assim como eu estou vivo, eterno Deus, eu vou reinar sobre vocês com braço forte, porque vocês serão forçados a regressar a ser o meu povo, o meu servo, que segue as minhas leis. Irei enviar profetas que vocês não terão como contestar. Então eu lembrarei minha aliança com Jacó, inclusive a aliança com Isaac, que estava sob o altar, a pessoa abnegada no serviço a Deus, inclusive a aliança com Abraão, que também se entregou com tudo para servir a Deus, e lembrarei a terra que eu larguei, e depois daqueles anos que a terra irá descansar, e eles vão sofrer pelos seus pecados, por negar o estudo e a prática das minhas leis. Então a diáspora irá fazer seu papel de expiação e limpeza dos erros cometidos, e da conscientização das pessoas e descendentes das pessoas que abriram tendência de revolta. Agora diz Deus, mesmo eles estando na terra de seus inimigos, eu não irei abominá-los e afastá-los tanto ao ponto de eliminá-los completamente, ao ponto de profanar minha aliança com eles, pois eu sou o eterno vosso Deus.
Ou seja, a aliança de Deus é uma coisa eterna. O rei não volta para trás nunca, jamais. Então haverá sofrimento, haverá uma experiência onde não se enxerga o carinho de Deus em nada. Mas, eu digo haverá, mas na verdade isso aqui tudo já foi. Sim, esperamos que estejamos na beira de Mashiach. Só falta nós realmente se conscientizar e se render para a lei divina. E Deus diz: pode parecer que eu me afastei de vocês e estou punindo e punindo infinitamente, mas jamais irei profanar minha palavra de ter uma aliança com vocês. Continuo sendo o eterno Deus de vocês. E todo esse relacionamento é que nem um pai que está disciplinando um filho. Então lembrarei para eles a aliança dos primeiros dos tribos, primeiras que eu tirei da terra do Egito, aos olhos de todas as nações, e escolhi eles para ser Deus deles. Eu sou o Eterno. E essa aliança então será reavivada, que seja em breve em nossos dias, amém, de forma visível aos olhos de todas as nações. Como já acontece milagres hoje em dia, que não é o momento no programa ficar comentando, mas sempre que uma nação agride o povo judeu como um todo, hoje em dia, graças a Deus, aquela nação sofre consequências imediatas e visíveis para quem quer, porque não faz questão de tapar os olhos. Inclusive tem até um secretário de Estado americano aposentado que fez um livro de pesquisa sobre isso, que sempre que se aperta Israel em alguma coisa que favoreceria a morte dos judeus na mão de antissemitas, a nação que aperta sofre acidentes naturais inexplicáveis, com curto prazo depois de fazer a pressão. E termina aqui a porção de hoje bem grande. Esses são os decretos e as leis e os ensinamentos que Deus deu e colocou entre ele e os filhos de Israel no Monte Sinai e deu na mão de Moshe. Aqui fala duas leis, fala Torot, não uma Torá, duas Torot. Daqui se aprende que uma Torá escrita e uma oral, e as duas foram dadas a Moshe em Monte Sinai. Jamais dizer que a Torá oral foi uma invenção ou uma opinião privada de alguém. A interpretação da Torá escrita é a Torá oral que Deus deu para Moshe. Então, ambos são da mão de Deus e devem ser respeitados da mesma maneira. Até aqui a porção do Chumash desta quinta-feira.